Minha irmã mimada foi presa depois de pegar meu dinheiro, e agora que ela saiu, ela exige que eu devolva o que ela pegou. Minha irmã sempre teve uma personalidade problemática desde pequena. Ela foi expulsa de creches, recebeu queixas na escola e não conseguiu terminar o ensino médio porque praticamente não frequentava nem 20% das aulas. Minha mãe a enviava para a escola todos os dias, mas ela saía com amigos mais velhos de outra escola e matava a aula sem minha mãe saber. No entanto, apesar de todas essas coisas, sempre ficou claro que minha irmã era a favorita dos meus pais. Mesmo quando ela pegava minhas coisas para vender e comprar doces, meus pais simplesmente diziam que eu deveria tolerar porque ela era minha irmã mais nova e estava apenas brincando. Eles não reclamaram quando ela foi expulsa, não reclamaram quando ela foi detida por várias razões ou por qualquer outra coisa. Por outro lado, não me permitiram ter um celular, não pude sair com amigos, e minha rotina dos 12 aos 17 anos era basicamente ir e voltar da escola, além de trabalhar para pagar as multas que minha irmã tinha acumulado. No entanto, desde que comecei a trabalhar, sempre guardei o dinheiro que sobrava depois de pagar as multas em uma conta bancária que meu tio abriu para mim. Cada centavo. Meus pais não permitiam que eu gastasse meu próprio dinheiro comigo mesmo para ter mais para minha irmã, então eu sempre o fazia em segredo. Aos 19 anos, finalmente tinha economizado o suficiente para dar entrada em um apartamento e finalmente sair da casa dos meus pais. Quando anunciei isso a eles, eles ficaram confusos sobre como eu tinha tanto dinheiro e disseram que se eu realmente tivesse economizado em segredo, eu deveria sentir vergonha e dar o dinheiro para minha irmã. Isso obviamente levou a uma discussão, comigo dizendo que não lhe devia nada e meus pais dizendo que estavam me dando uma ordem e que eu não tinha escolha. Isso foi à noite, então eu disse a eles que isso não ia acontecer e que sairia no dia seguinte. No entanto, no dia seguinte, percebi que ninguém estava lá. Eu não me importei. Não era como se eu quisesse me despedir deles. Mas quando verifiquei minha conta bancária, vi o que tinha acontecido. Sou um sono pesado, e alguém usou minha impressão digital enquanto eu dormia para sacar meu dinheiro. Liguei para meus pais desesperado, contando o que tinha acontecido, e eles disseram que já sabiam e que minha irmã tinha feito isso e que agora estavam tomando café da manhã em um lugar chique na cidade. Como eu tinha economizado uma boa quantia de dinheiro, não disse nada. Não consegui reagir. Apenas desliguei, peguei minha bicicleta e fui direto para a delegacia, relatando tudo. Já sabia que era um dos meus parentes que tinha feito isso, então gravei a ligação para que não pudessem negar no tribunal. Meus pais conseguiram pagar a fiança, já que foram considerados apenas cúmplices, enquanto minha irmã foi presa. Consegui recuperar o dinheiro, saí de casa e cortei contato com minha família nos últimos anos. No entanto, alguns dias atrás de manhã, recebi várias mensagens de números que não reconheci. Mas depois de responder algumas, descobri quem eram. Era minha família. Eles estavam dizendo que minha irmã tinha sido libertada da prisão e que agora que ela estava fora, ela estava vindo para minha casa para uma conversa. Pensei que ela poderia pedir desculpas ou algo assim, então concordei e esperei. Quando ela chegou, me abraçou, perguntou como eu estava e pediu para entrar. E é claro que eu a deixei. Agora vem a pior parte. Ela falou sobre como tinha me perdoado por tê-la denunciado, que não guardava mais rancor e que eu não deveria me preocupar com isso. Não entendi por que ela achava que eu estava preocupado com isso, já que ela era culpada, não eu. Depois disso, ela disse apenas que esperava que eu devolvesse o dinheiro que ela tinha pego, porque, para se proteger na prisão, ela tinha prometido dar o dinheiro que tinha pego de mim, cerca de $50.000, às pessoas que a protegiam. Disse a ela que não era possível porque eu já tinha gasto esse dinheiro no meu apartamento. Nesse ponto, ela surtou. Ela disse que não era justo, que tinha trabalhado duro para conseguir aquele dinheiro e que eu deveria arranjar até o final do mês, ou ela venderia tudo. Tenho que recuperá-lo. Meus pais, é claro, a apoiaram e disseram que, uma vez que ela já tinha pego o dinheiro, ele era dela. Já liguei para a polícia e relatei tudo, caso algo aconteça comigo. Mas, honestamente, não sei o que fazer. Minha irmã proibiu meu filho com deficiência de comparecer ao casamento. Felizmente, Deus tinha um plano para ela. Minha irmã e eu sempre fomos muito unidos. Então, quando ela anunciou seus planos de casamento, fiquei animado e feliz em ajudar nos preparativos. Depois de conseguir um fotógrafo de casamentos, um bolo e um dispositivo digital, começamos a discutir sobre quem convidar. O marido dela estava sentado conosco enquanto conversávamos. Ele estava preocupado com a presença de crianças no evento. Segundo ele, elas causariam confusão e prejudicariam a aparência do casamento. Quando mencionei especificamente que levaria meu filho amputado, ela hesitou. Meu filho Jake nasceu saudável, mas perdeu a perna aos 6 anos em um acidente de carro trágico que também tirou a vida de minha esposa. Apesar de ter superado muitas coisas, às vezes ele ainda luta contra a baixa autoestima.
Quando dei a notícia ao meu filho, ele ficou arrasado. Ele sempre falava sobre o quanto amava ver minha irmã e estava triste por não poder testemunhar um marco tão importante em sua vida. Acabei perguntando ao meu melhor amigo se havia alguma maneira de ele poder cuidar do meu filho. Felizmente, ele concordou. Quando cheguei pela primeira vez ao casamento, notei que havia uma criança pequena em pé ao lado de um adulto que eu nunca tinha conhecido antes. É estranho, pensei, mas provavelmente foi apenas uma exceção. À medida que o tempo passava e todos começaram a se reunir para a cerimônia, notei que havia pelo menos uma dúzia de crianças lá. Eu estava confuso, mas não queria fazer um escândalo, então esperei até que minha irmã veio e me perguntou o que estava acontecendo. Minha irmã proibiu meu filho com deficiência de comparecer ao casamento. Parte 2. Olhe para o seu filho. Não sei como alguém poderia sequer criar aquela coisa. A ignorância dela em relação ao que meu filho tinha passado chegou sua capacidade de raciocínio. Por enquanto, acabei cortando todo o contato com ela. Eu não estava disposto a expor meu filho a tamanha crueldade. Eventualmente, acabei revelando as informações para o meu filho. Para minha surpresa, ele nem se importou. Ele revelou que essa exclusão foi o clímax de anos de comentários cruéis de minha irmã. Quando ela pensava que eu não podia ouvir, ele apenas me dizia que gostava da minha irmã para evitar qualquer drama familiar. Fiquei surpreso por tomar uma decisão tão inteligente, especialmente por ter apenas 12 anos. Meu precioso menino já havia experimentado estigma suficiente. Ele não precisava disso da própria família. A raiva e a amargura em relação à minha irmã fermentaram dentro de mim. Finalmente, decidi que já era o bastante. Percebi que o restante da nossa família precisava saber sobre as ações cruéis da minha irmã, não apenas para defender meu filho, mas também para mostrar a verdadeira pessoa que ela era. Sentia-se estranho conspirar contra ela? Sim, mas minha lealdade ao meu filho veio em primeiro lugar. Comecei falando com meus pais sobre isso. Vi o choque e a incredulidade em seus olhos quando ouviram sobre o incidente do casamento e o comportamento frio da minha irmã. Eles nunca imaginaram que sua própria filha pudesse ser capaz de tamanha insensibilidade em breve. Nossos primos, tios e outros parentes também souberam disso. A notícia se espalhou como fogo e a reação foi unânime. Todos sentiram que minha irmã estava errada. A admiração e respeito usuais por ela rapidamente se transformaram em choque, depois em decepção, depois, em raiva. Muitos de nossos parentes optaram por se distanciar dela. Alguns a confrontaram sobre suas ações, exigindo respostas que ela não conseguiu fornecer de forma convincente. Meus pais, no entanto, foram os mais implacáveis. Sendo ricos, eles ajudaram financeiramente a minha irmã e a mim durante a idade adulta. Ambos recebíamos alguns milhares por mês deles. Depois de ouvirem o que lhes contei, eles pararam imediatamente os pagamentos automáticos para a conta dela e acabaram retirando-a do testamento. Ela foi encurralada e o peso de suas ações veio esmagando a ela. Acabou me ligando, chorando e pedindo desculpas por sua insensibilidade. Ela até queria se desculpar com Jake, mas fui firme em minha decisão. Jake não precisava de um pedido de desculpas de alguém que o via como um ser inferior. Tudo o que ele precisava era de amor e aceitação, algo que minha irmã falhou em fornecer completamente. Alguns anos depois, descobri por um de nossos membros da família que não havia cortado relações com minha irmã, que ela agora tinha um filho. Com base na foto que ele me mostrou, seu filho tinha braços deformados que mal se projetavam de seu torso. Por mais que eu sinta pena do pobre filho dela, isso é exatamente o que você chama de karma.